Olha que coisa, eu falei para vocês que tinha mais nesse negócio da delação do Vorcaro, né, que a delação do Vorcaro a PF recusou ontem, né, e a PGR está recusando também. Apesar disso, a tendência do André Mendonça é aceitar essa segunda delação do Vorcaro, não está definido ainda, né, vamos ver o que vai acontecer, né. Mas aí eu expliquei para vocês no vídeo de ontem que o problema é que eles querem recusar essa delação, por quê? Principalmente porque o Vorcaro descartou irregularidades no caso do financiamento do Dark Horse. No caso do Dark Horse, eu quis investir mesmo no filme, achei que era uma boa ideia investir no filme, não teve contrapartida nenhuma e pronto, e acabou, não tem nada demais, né? Então, isso deixou o pessoal da esquerda chateado, né? O pessoal já não está acreditando que o Flávio Bolsonaro está ligado ao Vorcaro. Agora, com o Vorcaro dizendo literalmente que não tem nada de errado nessa história, fica mais complicada ainda, né? A ligação deles aqui. Mas, como eu avisei no vídeo ontem, é mais do que isso, não é só isso não, é que também tem ministros do Lula envolvidos nessa história, tá? E agora a gente sabe quem são esses ministros. Eu achava que era o Lewandowski e o Guido Mantega, que são amigos do Lula, e que a gente sabia que estavam recebendo dinheiro do Vorcaro, mas na verdade o que ele falou na delação foram dois outros ministros, Alexandre Silveira e Rui Costa. Vamos entender o que tem contra esses caras aqui, e tem também contra o Ciro Nogueira e o Rueda, tá? O Ciro Nogueira e o Rueda, que são do Centrão, também foram acusados aí de propina nessa história, nenhuma surpresa nisso aqui. Aliás, pode ser até uma boa notícia a acusação que é feita contra o Rueda para o pessoal do Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Celular do Vorcaro, Em Terra de Canibal Cearense Pirulito e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Ministro de Lula citado na delação de Daniel Vorcaro. Diz a Malu Gaspar que só teve um ministro do Lula citado na delação do Daniel Vorcaro, que seria o Alexandre Silveira. Mas a gente já tem a informação de que a nova delação do Vorcaro cita o Rueda e integrantes do PT da Bahia, particularmente o Rui Costa, que também é ministro do Lula, tá? Mas a gente vai falar sobre isso depois. Então vamos ver quem é esse ministro que a Malu Gaspar fala aqui, ó. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, citou pelo menos um ministro do Lula em sua proposta de delação premiada. Alexandre Silveira, titular da pasta de Minas e Energia, foi citado nas duas propostas de colaboração entregues por Vorcaro à PGR e à Polícia Federal. Em seu relato, o Vorcaro afirmou ter feito repasses de caixa 2 da campanha à reeleição no Senado Federal ao então candidato do PSD de Minas Gerais. Então vamos lembrar que em 2022 o Alexandre Silveira foi candidato ao Senado em Minas. Não ganhou, tá? Quem ganhou foi o Cleitinho. Mas ele foi candidato. Na verdade, ele era senador por Minas Gerais, porque ele era suplente do Anastasia, né? E o Anastasia acabou sendo indicado ao TCU, e daí ele assumiu como suplente no Senado, e tentou a reeleição em 2022 e não conseguiu se reeleger, porque o Cleitinho pegou a vaga dele, né? Agora, na campanha, ele teria feito repasse no Caixa 2. Acho até engraçado, porque depois vocês vão ver aqui que o pessoal fala que não tem nenhum aviso no TSE de dinheiro do Vorcaro para a campanha do Silveira. Ô Malu Gaspar, tá aqui, ó, Caixa 2. Sabe o que significa Caixa 2? Caixa 2 é o dinheiro que é dado, né, por baixo dos panos, né? Se tivesse colocado na prestação de contas do TSE, teria aparecido. Isso não é Caixa 2, isso não é crime. Um empresário pode doar para um candidato. E lá em 2022, o Vorcaro era apenas um empresário normal querendo apoiar um candidato normal. Ele poderia ter feito essa doação, se ele quisesse, de forma legal. O fato de ser Caixa 2 é que é um problema. Aliás, ela cita aqui, porque ele ajudou 3 milhões para o presidente Jair Bolsonaro e 2 milhões para o seu apadrinhado político Tarcísio de Freitas e não sei o que lá. Mas, repara aqui, ó, não há registro no TSE de doações para a campanha de Alexandre Silveira. Por isso que é Caixa 2. Isso aqui é ilegal. Se ele tivesse doado legalmente, não tinha problema nenhum. O que ele está delatando aqui é justamente porque foi Caixa 2, né? E ele doou oficialmente 3 milhões para Bolsonaro e 2 milhões para Tarcísio de Freitas. Tá vendo? Olha a diferença. Isso aqui é legal. Você pode doar dinheiro para candidatos, né? E pode doar. E na época, né, nem tinha nada contra o Vorcaro, ninguém nem sabia que o Vorcaro tinha problemas e coisa e tal. Então, ou seja, não tem nada de errado com o Jair Bolsonaro e com o Tarcísio de Freitas. O que tem de errado é justamente com o Alexandre Silveira, que recebeu via Caixa 2, né? Mas o pior não é isso. Olha só o que fala aqui, ó.
Nas minutas apresentadas pelo ex-banqueiro, a doação de Caixa 2 é apresentada sem muitos detalhes, exceto pelo valor de 20 milhões de reais. 20 milhões de reais para esse cara. Aí eu lembrei da história da festa dos cogumelos mágicos. Você lembra que a gente fez esse vídeo alguns dias atrás? Aqui, ó. Festas proibidas de Vorcaro para poderosos tinham até chocolates mágicos, né? E eu falei que essa reportagem aqui meio que engana, porque ela fala dos chocolates mágicos, mas a parte do chocolate mágico, que na verdade é chocolate misturado com cogumelo mágico, né? É até a parte menos importante. A parte mais importante diz aqui, olha só. Investigando os pagamentos milionários de Daniel Vorcaro a figuras ligadas ao judiciário, investigadores da Polícia Federal descobriram elementos que indicam um repasse de 22 milhões de reais do dono do Banco Master a um parente de um figurão da República. Será que é esse caso aqui? Será que é isso que aconteceu? Esses 22 milhões de reais aqui foram para o Alexandre Silveira? É essa a corrupção que estão falando aqui, né? Esse novo negócio, até aqui desconhecido dos investigadores, é mantido em sigilo para não prejudicar os trabalhos de apuração e evitar interferências indevidas no caso Master. Por quê? Porque é ligado direto ao Lula, né? O cara é ministro do governo Lula, né? E é ligado ao PSD do Kassab, tá? Olha só que coisa, né? Aqui, ó. Assim como em outros capítulos da delação, as informações foram consideradas insuficientes por integrantes da PF e da PGR. Vorcaro não teria especificado as contrapartidas do acerto do Caixa 2. Então, segundo diz a Malu Gaspar aqui, não se sabe, ele sabe que foi ilegal esse dinheiro, que ele pagou para coisa errada, porque se fosse uma coisa honesta teria pagado dentro do TSE e coisa e tal, mas exatamente qual foi a contrapartida eles não sabem, né? Aí o Eli Vieira traz pra gente aqui o seguinte, olha só, Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia do Lula, teria recebido Caixa 2 do Vorcaro. Em março, o Ministério de Silveira fez um leilão de reserva de capacidade energética com um estranho favorecimento às termoelétricas do pessoal da JBS, né? Eu já falei para vocês, está muito estranha essa relação do governo Lula com a JBS, é muito dinheiro que o Lula está dando para esse pessoal, né? Uma das favorecidas com um leilão esquisito é a Âmbar Energia, braço da JF dos oligarcas Joesley e Wesley Batista. A outra foi a empresa Eneva, que tem o André Esteves no conselho e seu banco BTG Pactual como principal acionista. Os três magnatas quiseram comprar ativos do Master que alegavam que eram limpos. Já Esteves e o BTG tinham sido investigados pela Lava Jato. O banqueiro apareceu com um bilhete de Marcelo Odebrecht sobre destruir e-mails sobre sondas VSRR, não sei o que lá. Ele está falando desse bilhete aqui do Marcelo Odebrecht, que citou o André Esteves. Isso é coisa antiga, tá? 2015 aqui, ó, da época da Lava Jato, né? Ou seja, tem ligação, né? E o Vorcaro era sócio do Odebrecht na venda de 577 apartamentos em São Paulo. Assim o ciclo se completa. Então a Malu Gaspar está dizendo que não sabe por que esse dinheiro que foi do Banco Master foi pago ao Alexandre Silveira. Agora você já sabe. O Alexandre Silveira fez esse leilão de energia que favoreceu o pessoal da JBS e o pessoal da Odebrecht, e com isso a coisa fechou e esse pessoal ajudou o Vorcaro, né? Então está explicada aqui a corrupção no caso do Alexandre Silveira, né? Aí explica aqui da questão do candidatura dele, não sei o que lá. Outra coisa que eles lembram aqui, ó, é que o Alexandre Silveira é mineiro, como Daniel Vorcaro, e mantém boas relações com o empresariado do Estado. O ministro esteve entre os participantes da famosa reunião do Vorcaro com o Lula no Palácio do Planalto em dezembro de 2024, que foi mediada por Guido Mantega, né? Além deles, também estiveram no encontro o titular da Casa Civil, o Rui Costa, e o Gabriel Galípolo, à época indicado para assumir o Banco Central. A gente vai ver na outra reportagem que o Rui Costa também é citado como ou seja, essa reunião foi a reunião da turma ligada ao Vorcaro. Foi o Rui Costa, foi o Alexandre Silveira, foi o Guido Mantega, foi o Lewandowski e foi o Lula, é lógico, né? E aí repara que coisa curiosa que é essa declaração do Haddad aqui, olha só. Olha que interessante a fala do Haddad. O Haddad estava num podcast, né, falando como candidato ao governo de São Paulo. Ele disse que foi alertado pela Febraban para não receber, isso mesmo, não receber Daniel Vorcaro. E ele próprio afirma que se protegeu e não recebeu o Vorcaro. Então, partindo desse pressuposto, o Lula recebeu Daniel Vorcaro no Palácio do Planalto em agenda não oficial, mesmo tendo a ciência do que aconteceu com o Vorcaro, ou seja, que o pessoal sabia que o Vorcaro estava enrolado. E o Lula foi lá e recebeu o Vorcaro do mesmo jeito com o Alexandre Silveira e com o Rui Costa, que agora a gente sabe, ambos estão implicados nessa história, né? Aí eles falam aqui da questão do registro do TSE de doações, que não, realmente, se é Caixa 2 é porque não tem registro no TSE, né, meu amigo? Se tivesse registro no TSE não era Caixa 2, né?
Segundo reportagem da Folha de São Paulo, publicada no fim de abril, Silveira esteve na casa de Vorcaro, em Belo Horizonte, na data do segundo turno da eleição municipal de 2024, quando cumpriu a agenda ao lado do então prefeito da capital, Fuad Noman. Em diálogos com a então noiva Marta Graeff, o banqueiro se gabou de estar em reunião com Duda, aqui ele e o ministro. O ministro, no caso, seria o Alexandre Silveira. Né? De acordo com o jornal, Silveira era o único ministro de Lula em BH naquela data, e Duda era o empresário Eduardo Vanderlei, sócio da 3D Mineração, que recebeu investimentos do Master. Né? Ou seja, aqui, ó, essa é a situação. Aí ela fala aqui o seguinte: até então havia expectativa em torno do núcleo do PT da Bahia, em referência ao ex-ministro Rui Costa, que credenciou a credicência na Bahia, e o líder do governo no Senado, o Jacques Wagner. Mas até aqui eles não sabem disso. Só que já tem também essa notícia aqui, ó, nova delação, Vorcaro cita Rueda e integrantes do PT da Bahia. Tá? A nova proposta de delação premiada do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, cita pagamentos ao presidente nacional do União Brasil, o Antônio Rueda, e integrantes do PT da Bahia. Rueda teria recebido repasses milionários do Master por meio de um escritório de advocacia ligado a ele. O dirigente partidário é um dos responsáveis pela indicação da antiga diretoria da Rio Previdência. Olha que coisa! Lembra, a Rio Previdência é o Instituto de Previdência do Rio de Janeiro, que fez um aporte de R$1 bilhão no Banco Master. Jogou fora dinheiro dos aposentados do Rio de Janeiro no Banco Master, né? E até aqui eu estava com a ideia que isso era culpa do Cláudio Castro, porque o Cláudio Castro é o governador do estado, né? Ele que indicou a pessoa lá do Rio Previdência e coisa e tal, a pessoa obedecia a ele. Mas pelo que estão dizendo aqui, ó, foi o Rueda que foi responsável pela indicação da antiga diretoria do Rio Previdência. Ou seja, houve algum acordo no Rio de Janeiro com o Cláudio Castro e o pessoal do União Brasil para a indicação da Rio Previdência, e o pessoal que estava lá não obedecia diretamente ao Cláudio Castro, obedecia ao Rueda do União Brasil. Isso é uma coisa positiva para o Cláudio Castro, tá? Isso pode indicar que o Cláudio Castro não está envolvido nessa parada de mandar dinheiro para a Rio Previdência, né? Não sei, temos que ver, porque o Cláudio Castro também recebeu um monte de presentinho do Vorcaro. Mas até aqui, vamos combinar, esse negócio de festinha, de ir em restaurante, coisa e tal, isso é coisa cara pra caramba para nós mortais, mas não é dinheiro na conta, né? Não é 20 milhões como recebeu lá o André Silveira na conta corrente dele lá, né? Então, não sei, vamos ver o que acontece. Isso aqui melhora a situação do Cláudio Castro no Rio de Janeiro, tá? Aqui, ó. Publicamente, Rueda nega qualquer irregularidade. É lógico que ele vai negar, né? Não vai dizer, é mesmo, sou corrupto, né? Não vai falar isso, né? A proposta também menciona pagamentos a integrantes do PT da Bahia, como contrapartida à operação do programa Cred Sexta pelo Master no estado. O banco operou o Cred Sexta na Bahia entre 2018 e 2022, período em que o governador do estado era Rui Costa. Olha só, ele foi ministro da Casa Civil no terceiro mandato de Lula e saiu do cargo para disputar as eleições. Então é por isso que fala que o único ministro do Lula é o Alexandre Silveira, porque ele ainda é ministro. O Rui Costa foi ministro do Lula, mas não é mais, né? Mas repara como é que tem um monte de coisa aqui ligando esse pessoal, né? A proposta, o Rui Costa também participou daquela reunião com o Lula, que todo mundo sabia que era coisa de corrupção, o Lula foi lá sabendo que era corrupção, né? A proposta também cita supostos pagamentos ao senador Ciro Nogueira e ao então governador do Rio, Cláudio Castro. Aí tem que ver isso daqui, né? A nova versão da delação, o banqueiro passou a tratar as benesses a Ciro e Castro como propina, e não mais como resultado de amizade, como alegava anteriormente. Olha só, deixa eu falar um negócio para vocês, tá? Propina, nesses altos círculos, tem uma característica diferente, tá? Não é como por exemplo, você dando propina pro guardinha na Blitz, né? O guardinha te parou na Blitz, tá faltando um documento, ele fala, guardinha, não tem como a gente resolver isso não, toma cinquentão aqui, não sei o que lá. Quando é a propina no baixo nível do governo, é assim, né? Você combina com a pessoa, dá o dinheiro e coisa e tal, e fica tudo por isso mesmo, né? Eu acho lindo, belo e moral. Esse pessoal, nos níveis mais altos do governo, a coisa é diferente. O pessoal evita falar assim, olha, eu vou fazer isso para você aqui, que você faz isso para mim ali. Por quê? Porque as pessoas sabem o que o outro lado quer, entendeu? É só fazer a conta para saber o que o outro lado quer. Não precisa falar abertamente, né? Então, não é incomum que as pessoas deem presentes mesmo, como ele está falando aqui, que ele deu presentes para o Ciro Nogueira, deu presente, fez o contrato com o Alexandre de Moraes de presente, né? Assim, eu aposto para vocês que não vai ter nenhuma fala dele falando, Xandão, é para fazer isso assim, assim, assim. Não precisa falar isso, ele já sabe o que é, né? Ele já sabe o que precisa ser feito, né? Já sabe como é que faz para ajudar.
A pessoa faz a conta lógica do que precisa acontecer ali. As pessoas evitam falar isso exatamente para tentar descaracterizar a corrupção. Um caso desse, você com um guardinha e coisa e tal, você pode se ferrar numa dessa, né? Sabe que o protocolo é sempre o mesmo, né? Espera o guardinha oferecer primeiro. Nunca seja você oferecer propina para o guarda. Espera o guardinha oferecer para você. A palavra-chave é, será que tem um jeito de resolver isso, não sei o que lá, né? E se o guardinha der a entender que aceita dinheiro, né, aí pronto, aí não tem problema. Mas a iniciativa tem que partir dele, tá? Por quê? Porque justamente se você fala, não, vou te dar um dinheiro para você me livrar da multa aqui, isso é propina, é óbvio, tá? Tem todos os elementos ali para fazer a corrupção, né? Nos altos círculos, o pessoal tem receio disso, então ninguém fala nada, você só dá presente para as pessoas. Tem um monte de empresa lá em Brasília que organiza seminários riquíssimos, com presentes e coisa e tal, e não cobra nada, não dá nada. Final de ano, esse pessoal do governo recebe, todo mundo recebe uísque caro, recebe brindes enormes, coisas caríssimas e coisa e tal. Mas isso é para corrupção. Mas corrupção de quê? Não, eu dei de presente para ele. Dá de presente pro cara, o cara sabe, o cara recebeu aquele presente, ele sabe, não, essa empresa está querendo, ele está querendo aqui essa petição aqui para explorar não sei o que lá, não sei aonde, eu vou aprovar a petição dele, porque ele me deu uns presentes bons aqui no final do ano. A coisa funciona nesse sentido, né? Por isso que há realmente essa confusão, né, do cara falar que, não, que é só amizade, coisa e tal. Não é amizade porra nenhuma, pô. Um monte de gente de homem velho lá, ninguém é amigo de ninguém nessa porra, não. É só interesse só, né? Então aqui, ó, na nova versão da legislação, o banqueiro passou a tratar os benesses a Ciro e Castro como propina, o que é uma coisa positiva aqui, ó. Vorcaro muda a versão sobre Ciro Nogueira na segunda proposta de legislação e substitui amizade por propina. Como eu falei, não é tão distante quanto pode parecer não, né? Enfim, o que está muito claro aqui é que essa situação toda mostra que há sim uma corrupção no governo Lula ligando ao Vorcaro, tá? Muito mais séria que a do caso lá do filme Dark Horse, que não teve nada, não teve irregularidade nenhuma, né? Foi um investimento que ele fez que deu errado, né? Então, no final tá o pessoal dizendo aqui, a Bela Megali, dizendo que o André Mendonça não deve aprovar a delação com o Vorcaro porque não tem informações e coisa e tal. Ou seja, tá todo mundo querendo que essa delação não seja aprovada. Por quê? Porque primeiro que ela isenta o Flávio e segundo porque ela compromete o governo Lula, né? Então é óbvio que eles vão tentar melar essa delação aqui, mas vamos ver o que vai acontecer. De qualquer forma, a polícia já tem um monte de informações sobre isso e mais do que isso, você sabe que mesmo que a delação seja recusada, essas informações que já entraram aqui, já entraram na investigação. Não tem como desdizer o que você tinha dito antes, não. Isso aqui já está dito, já entrou na investigação. Agora, se a polícia já tem as evidências dessas coisas todas, então meio que a delação fica para lá e não vai ter prejuízo nenhum em termos de investigação. Vamos ver o que surge disso daí. Mas que tem um monte de gente querendo acabar com essa delação do Vorcaro, tem. É lógico, tá ajudando o Flávio, prejudicando o Lula. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.